Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você vai estar ouvindo esse podcast. Estamos retornando aí as nossas gravações depois de um longo período aí sem fazer podcast, mas hoje a gente está trazendo uma novidade para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, vou dar aqui algumas explicações sobre dependência química. Eu agora estou trabalhando com um dependente químico e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Mas isso pode ser colocado também não só para dependente químico, dependência emocional. Vamos lá ver que surpresas que eu tenho para vocês sobre isso? Gente, vamos começar primeiro conceituando o que é dependência. O que é dependência química? É um fenômeno complexo que engloba várias coisas, né? Geralmente não tem uma única causa. Ela resulta de interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores. Os fatores psicológicos, ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Dificuldade para lidar com as emoções, traumas na infância ou adolescência, sentimento de vazio, de culpa, de rejeição ou abandono, e impulsividade também e dificuldade de autocontrole. A gente, antes de falar sobre o outro fator, a gente vai dar para vocês 5 lições desse livro que fala como lidar com essa dependência emocional. Eu vou dar 5 lições para vocês, tá? E vai ser assim de ouro para você poder tomar um autoconhecimento sobre essas questões. A gente vai falar também sobre os fatores familiares, né, na questão da dependência química. Conflitos familiares, né, as pessoas começam a usar por conta de conflito, violência doméstica, uso de álcool ou outras drogas por famílias, vem como um comportamento aprendido, a falta de diálogo, afeto e limites saudáveis. A gente sabe que na adolescência há um turbilhão de pensamentos e de emoções que ecoa dentro da mente desses adolescentes. Então há uma confusão e muitas das vezes a falta de diálogo, a falta de um terapeuta, a falta de um conselho familiar leva o dependente muitas vezes para essa fuga, né? Ontem eu assisti um filme muito legal que mostra essa fase da adolescência onde eles estão em busca de algo maior, né? Jesus Revolution, é na Netflix. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Fatores sociais. Influência de amigos, grupos, né? Facilidade ali no acesso de substância, a pressão social para consumir álcool ou droga. E aqui eu vou falar algo muito importante na questão da dependência química. A gente está aqui hoje no podcast e eu vou trazer um dos fatores que levam à dependência química são fatores sociais, familiares. Eu vou trazer um relato de caso aqui da Fazenda da Esperança de um pai que ia pescar com o filho. E esse menino já pequeno, de 12 anos de idade, o pai virava para ele e falava assim: vamos tomar uma para aquecer o frio ali no meio do mar, pescando com o pai. Era o pai dele, né? E aí ele diz que desde então ele nunca mais deixou de usar álcool. E aí foi para outras drogas. E ele lá, onde ele está internado hoje, ele disse o seguinte: até hoje eu estou tentando descobrir esse quentinho
que o meu pai falava, que o meu pai falava que é esse álcool e essa droga trazia de quentinho. Então, gente, uma crença limitante que diz que o álcool ele esquenta, e ele disse: até hoje eu estou tentando descobrir esse quente que me aquece a alma, e que na verdade foi uma grande ilusão. E hoje eu estou aqui em tratamento para dependência química. Então, gente, esse relato ele é muito importante, porque nesse livro aqui ele vai falar de crenças. Violência também, né? Desemprego, a pobreza pode também levarem a fatores, são fatores sociais que podem levar à dependência. Gente, como eu já falei, dentro desse dependência química, há também um fator muito interessante, que é muito importante, são fatores existenciais. Para onde eu vou, onde achar a plenitude, esse vazio na minha alma. E aí, muitas vezes, os jovens vão, né, para esse caminho disfuncional que no futuro acaba trazendo problemas cognitivos, problemas familiares, problemas conjugais, problemas econômicos, problemas no trabalho. Então, esse outro fator que eu não tinha mencionado anteriormente são os fatores existenciais. Nesse filme Netflix, Jesus Revolution é um exemplo, né? Um exemplo que eu trouxe aqui, que está fresquinho, que eu vi ontem. Ele fala dessa adolescência, a perda de sentido na vida que muitos, né? A gente tem visto aí muitos casos de suicídio, infelizmente, de jovens. E essa falta assim, de conexão, de sentido de vida, né? É um sentimento de desconexão consigo mesmo e com os outros, a dificuldade de relacionamento social, a falta de esperança e propósito. Quantas vezes caminhamos em algum momento da nossa vida que nos falta esperança, né? E aí, a gente sabe que essa busca pela essa busca integral do ser, não só o corpo, né, a mente, mas há esse vazio existencial que a espiritualidade ela pode promover. Aqui a gente não está falando de religião. A gente está falando de práticas de meditação, de yoga, de conexão com a natureza, né? Então, essa dificuldade de encontrar valores que orientam a vida. E artigos científicos mostram, né, as pessoas que têm essa prática dessa conexão com a natureza, com a yoga, com a meditação, com terapias, né, ela pode sim orientar a vida. Gente, então esse filme, Jesus Revolution, ele foi lançado no Brasil como o movimento, né, de Jesus. Ali mostra um Jesus meio hippie. É muito legal. Não sei se vocês já viram. E dentro do filme mostra show de música acho que não sei se pronuncia assim, Jenny Joplin. Tem o América também que canta. Existem várias músicas antigas que tocam nesse filme, né, que é muito legal, relembra aí quem é de 70, 75, de 80. Então ele, naquele estilo dele, ele tenta resgatar esses jovens do uso de drogas pesadas, né? Então, esse filme ele pode ser interpretado do ponto de vista psicológico e espiritual como a história de jovens que possuem uma profunda busca por sentido. Esse filme me mostrou muito isso. Busca por sentido, pertencimento dentro de casa, amor, né? Essa compreensão e transcendência
algo que transcende tudo isso aqui. É uma, como eu posso explicar? É uma sensação de plenitude, de paz, né? Então, mais que muitas vezes tentavam satisfazer essa necessidade por meio de experiências externas, a gente está falando aqui de drogas, a gente pode falar de sexo, a gente pode falar de comida, né? Aqui, incluindo drogas, sexo, rebeldia e contracultura, porque ali eles estavam se revoltando contra a família, né? Então, gente, vale muito a pena assistir esse filme, quando a gente fala aqui de dependência química, né? Então, trazendo um pouco para a perspectiva de Jung, é muito interessante quando a gente fala de dependência química, dependência emocional, né? Na perspectiva psicológica, especialmente inspirada em Carl Gustav Jung, o ser humano possui uma tendência natural à busca de significado, de propósito. Então, quando essa necessidade não encontra um caminho saudável de expressão, né, aqui, esse não caminho saudável, a gente está falando das drogas, ela pode ser deslocada para outros objetos. E a droga é um, o sexo é um, a compulsão, né, tanto de remédio, de comida, é outra coisa também. Então, a gente pode englobar tudo isso. E Jung fala isso, né? Então, nesse filme que eu acabei de mencionar na Netflix, diversos jovens de geração hippie demonstram exatamente essa busca, né, de propósito, de transcendência. Eles não estavam apenas rejeitando a sociedade tradicional, né, mas estavam procurando algo maior que desse significado à vida. E quantas vezes vemos aí jovens imersos em drogas e eles estão buscando significado. E esse é um caminho perigoso, porque eu vejo lá na fazenda, lá onde a gente faz um grupo terapêutico de dependência química, começam muito na juventude. E aí passa do álcool, da maconha, do crack, cocaína e produtos químicos, né? Produtos químicos corrosivos que tiram ferrugem do ferro. Então, gente, para Jung, né, existe no ser humano uma necessidade de conexão com o self. O que é isso? O centro mais profundo da psique. Quando essa necessidade não é reconhecida, ela pode se manifestar de forma distorcida através de compulsão, vício ou idealizações. O que é isso? Criar mentalmente modelo de perfeição. A gente sempre acha que quando a gente é jovem, se a gente usa droga, o mundo é perfeito. Criar, então, idealizações. E a gente sabe que a gente precisa lidar com os desafios da vida. A gente se torna mais forte quando busca dentro de si, né, no centro mais profundo da psique, quando Jung diz que são os nossos recursos para que a gente possa lidar com o casamento, lidar com o diálogo no casamento, com a saúde, com o trabalho, sem usar caminhos alternativos não saudáveis. Então, o Jung escreveu que o problema fundamental do paciente é um problema religioso. Mas espera aí, eu não vou aqui falar como psicóloga de religião, não. Escute o que Jung falou. Aqui, religioso, entre aspas, não significa necessariamente pertencer a uma religião, mas ter uma experiência de significado, propósito e conexão com algo maior. Nesse filme, esse menino que o pai abandonou ele foi criado pela mãe, e a mãe ela é usuária de muito álcool, e ela tinha muitos problemas mentais.
Quando esse menino ele se descobriu, depois de ter se drogado muito e visto dentro do grupo dele uma pessoa quase morrer, né? Ele decidiu que ele não ia usar mais. E quando ele ali tem esse encontro, vamos dizer que sim, com algo maior, ele descobre esse poder superior, como diz no AA, né, dentro dele. Ele começa a andar de bicicleta. Tem uma cena do filme que é muito legal. Ele começa a andar de bicicleta na beira da praia e ele começa a contemplar a natureza e o mar. E olha que ele morava na praia, dentro de um trailer com a mãe dele. Mas ele começou a perceber o mundo de outra forma. E a gente vai falar de Um Curso em Milagres quando a gente... Que o milagre, esse livro diz que é mudança de percepção de mente. Ok?